Tratores fumegantes que arrastam 30 toneladas em chão de terra. Cordas que puxam e rebocam milhares de toneladas. Rebocadores que manobram enormes cargueiros nos mais estreitos canais. O diamante que corta metal, concreto e mármore. E o plástico que segura um tiro de revólver. O que eles têm em comum? São os mais fortes do mundo. Hoje em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Força é uma palavra poderosa, mas o que ela quer dizer? Se a questão for obter resistência, conte com esta corda. Em caso de proteção, tente usar o plástico super rígido. Ou para quem precisa do material mais resistente do mundo, a saída é o diamante. Mas, se a ocasião pede força bruta, recorra ao trator mais poderoso do mundo. Este é o modelo mais potente do mundo das corridas. Aquele que vence o campeonato Unlimited Hook é realmente o melhor e vai entrar para a história. Uma arrancada de trator envolve barulho, adrenalina e competição. É tudo muito agitado e divertido. Não passamos de 60 km por hora, mas parece 400. Parece que tem vida própria. Você acelera e é como se estivesse de carona. A sensação é ótima. O objetivo é simples: puxar uma carga de 30 toneladas até o ponto em que não se consegue mais movê-la. Mas não há nada de simples nestas máquinas. No campeonato de arrancada de tratores em Bowling Green, Ohio, a competição é para provar quem é o mais forte. Este é um trator novo. Ele tem 6 motores, cada um com 10 litros e cerca de 1.700, 1.800 cavalos. Espero que seja o vencedor de hoje. Já montei 14 tratores na minha vida, e este é sem dúvida o mais potente de todos. Limitados apenas pela imaginação e pelo bolso, os competidores constroem as próprias máquinas. Construímos os tratores em oficinas próprias, e não existem 2 modelos iguais. Todo mundo tem uma combinação exclusiva, e faz seu trator como bem quiser. Os tratores são divididos em 15 categorias, mas a classe mais potente é a modificada sem limites. Este aqui é um trator modificado, e nossa maior preocupação foi com o comprimento e o peso do veículo e com o tamanho dos pneus. São 3 os principais tipos de motor usados nessa categoria: o clássico V8, um pouco mais turbinado, e é possível instalar mais de um. O Ellison V12, direto dos caças da Segunda Guerra, um tanto difícil de encontrar, mas que vale a pena procurar. E claro, turbinas a jato que devem ter movido um helicóptero Chinook não faz muito tempo. Um trator modificado sem limites tem 4 unidades do que chamamos de V8 tipo automotivo e não é fácil encontrá-lo nos carros de passeio fabricados hoje. São motores especialmente projetados para carros de corrida. Cada um gera de 2.800 a 3.000 cavalos. O motor é movido a metanol, tem tecnologia Supercharger e possui injeção de combustível. Com a utilização do Supercharger, a pressão atmosférica é comprimida, ou seja, a Mãe Natureza nos dá 300 gramas por centímetro cúbico e nós os transformamos em 1,2 kg por centímetro cúbico. Isso empurra a mistura de ar e combustível para o cilindro e a pressão gera mais potência. 3 vezes mais pressão significa 3 vezes mais oxigênio disponível para a combustão. Quando alinhados para a arrancada, estes monstros das pistas somam mais de 12.000 cavalos.
Que tipo de objeto inanimado se iguala a tamanha potência? Conheça o trenó de trator. Assim que o veículo de arrancada começa a puxar, esta caixa com um peso dentro começa a agir. E conforme o veículo anda, a caixa vai para frente. Com o trator em movimento e ganhando velocidade, a caixa dispara um par de gatilhos que aciona a traseira da plataforma. Quando a caixa chega na ponta, outra força age sobre a traseira e transfere 100% do peso do trenó a fim de interromper a cinética em ação. Todas as 30 toneladas estão na plataforma que se arrasta pelo chão. Embora o trenó tenha motorista próprio, a caixa desliza automaticamente em uma pista e todos têm o mesmo desgaste durante a prova. O esporte utiliza motores que geram milhares de cavalos, mas suas origens remetem ao animal em si. A origem do esporte data do final da década de 20, quando fazendeiros começaram a utilizar cavalos no plantio e logo surgiu o trator e a disputa por potência. Em 1969, um grupo de estados americanos reivindicou regras para que todos pudessem competir pelo país, fora de seus estados e em várias categorias. 15 tratores modificados competem na etapa final, e existe um método para pôr ordem no caos. É proibido encostar a dianteira no chão, pois o peso deve ser transferido para os pneus traseiros. A dianteira não deve ficar nem muito reta, nem rente ao chão. É preciso transferir para os pneus traseiros o máximo de peso possível. Na classe sem limites, o peso é de 4 toneladas, além do trenó que pesa umas 30 toneladas. É um cabo de guerra. A corrida não é contra o relógio, e sim contra a distância. Será que o Stampede V8 sairá vencedor? Ou seria o Indian Outlaw e suas turbinas? Quem sabe o Money Pit e seus motores Ellison da Segunda Guerra? Os tratores se alinham para conectar o trenó, e tudo se resume a força, criatividade e um pouco de sorte. O Indian Outlaw não faz uma boa largada e quase cai da pista. O Money Pit se aproxima enquanto o Stampede entra na disputa. Mas o American Thunder, com seus motores Chevy V8, bate o recorde em 93 metros. Hoje, o American Thunder, pilotado por Bill Voorhees, é o trator mais potente do mundo. Eu gosto de competir. Se eu nunca vencesse, com certeza pararia. Mas enquanto eu vencer, não vou parar. Mas é melhor ter cuidado, pois os concorrentes voltarão mais poderosos do que nunca, em busca do título de trator mais potente do mundo. É adrenalina total. É um verdadeiro ícone americano. Motores, marchas e pedais podem ser um emocionante espetáculo para os 5 sentidos. Mas no mundo dos mais fortes, existe um material quase invisível que age como proteção contra disparos de arma de fogo. Alguns tratores modificados consomem cerca de 55 litros de metanol a cada 90 metros, ou seja, 1,80 m por litro. Os mais fortes do mundo, volta já em Maravilhas Modernas. Estamos de volta com os mais fortes do mundo em Maravilhas Modernas. Um dos exemplos mais comuns de resistência é a força de tensão, ou a quantidade de tensão que um material suporta antes de romper. É a força observada na corda, por exemplo. Uma corda forte é feita de fibra natural ou sintética, mas um novo material pode criar a corda mais forte do mundo. Na verdade, um dos materiais mais resistentes do mundo é mais fino que um fio de cabelo e provavelmente pode ser encontrado no seu quintal: a teia de aranha.
A teia de aranha é uma classe muito especial de material, pois, analisando da perspectiva do inseto, a teia é algo de que as aranhas dependem para se reproduzir, comer e se proteger dos predadores naturais. Suas propriedades mecânicas são incríveis. Cheryl Hayashi espera reproduzir essas propriedades mecânicas. A especialista em genética de teia de aranha lidera um grupo de pesquisa na Universidade California Riverside. Existem inúmeras aplicações para a teia de aranha. Ela pode ser usada em cordas e seria interessante usá-la para propósitos antibalísticos, pois sua absorção de energia é enorme. O que a torna tão especial é a combinação de resistência e capacidade elástica, o que serve perfeitamente para alguns tipos de corda. Cada fio é composto por centenas de fibras de teia de aranha de mais de 3 anos. Além de manter a elasticidade, o fio se contrai quando molhado. Imagine uma corda que se recompõe com um borrifar de água. Segundo Hayashi, a elasticidade se integra ao componente mais importante da tensão, a resistência. A teia de aranha é extremamente resistente, e resistência é a quantidade de energia absorvida por um material. Nas fibras, resistência é o resultado da combinação da força do material e da sua capacidade de esticar. Se for possível unir alta resistência e alta elasticidade, o material pode absorver uma enorme quantidade de energia antes de romper. A teia de aranha é 5 vezes mais resistente do que o aço, e alguns fios esticam mais de 200% do seu tamanho original. No que se refere à resistência, a teia é superior a quase todos os materiais biológicos e se iguala ou supera quase todos os materiais artificiais. Existem mais de 39 mil espécies de aranha, e cada uma utiliza 7 tipos de seda, dependendo da função da teia. Uma única teia é tecida com 5 tipos de seda, mas um dos mais resistentes é a dragline, ou linha da vida. A maneira mais comum de estudá-la é realizando um procedimento chamado de teia forçada. A aranha é sedada e presa com fita adesiva sob a luz do microscópio. A teia é retirada manualmente da aranha. Antes, o inseto é anestesiado para que se possa manuseá-lo sem se machucar ou machucar a aranha. Ela inala gás carbônico, desmaia e depois é colada com fita adesiva com as fiandeiras voltadas para cima. É possível coletar fibras específicas e fazer um mini carretel. Trabalhar com uma aranha por vez requer paciência e mão firme. Mas os pesquisadores estão progredindo no estudo da intrincada genética da teia. A primeira sequência de genes da proteína da seda foi descoberta em 1990 por Ming Xu e Randy Lewis, da Universidade de Wyoming. Mas ainda existem centenas, talvez milhares, a serem descobertas. Até agora, já se sabe muito sobre a genética das proteínas da teia de aranha. Mas passar de uma única proteína para um carretel inteiro ainda requer trabalho. Reproduzir a teia de aranha pode ser impossível hoje, e nenhuma corda foi feita ainda com o material. Mas existe uma fibra artificial que produz cordas de resistência sem igual, é a chamada Spectra. A criação dessa fibra foi um enorme passo no campo da resistência. A Spectra mostrou que é possível içar um objeto de 50 ou 60 quilos antes de a fibra romper. A fibra Spectra é, na verdade, feita de plástico, mas um plástico com uma incrível força de tensão. Trata-se de um polietileno de alto peso molecular. Polietileno é uma molécula de cadeia longa chamada polímero, por sua vez, derivada de subprodutos de petróleo. O plástico leve e cristalino é ideal para a fabricação de cordas.
A fabricação envolve um processo de torção. Com o material torcido, é possível orientar as longas cadeias de polietileno e contar com o apoio da espinha dorsal da liga de polietileno, que é bastante forte. Dessa forma, produzimos uma fibra com altíssima taxa de resistência. Este processo cria um filamento que será torcido para produzir a Spectra. Centenas desses filamentos de 25 microns de diâmetro cada formam uma fibra Spectra que mede cerca de 450 microns de diâmetro. Quando todas essas fibras são trançadas, o resultado é a corda mais resistente do mundo. A corda feita de fibra Spectra é 7 vezes mais forte que a corda de aço, mas não tem a elasticidade da seda da aranha. Ao longo da história, outras fibras ganharam o título de mais resistentes do mundo. Na pré-história, o homem fazia cordas com o que a natureza oferecia, como por exemplo trepadeiras, e depois criou métodos para trançar fibras de plantas e torná-las mais resistentes. Os egípcios desenvolveram ferramentas para transformar fibra de linho, grama, papiro e couro em cordas para levantar as pirâmides. Na Roma antiga, a corda usada era de cânhamo torcido, cuja utilização continuou até a década de 1880. O cânhamo cresce rápido e em qualquer lugar, e suas fibras são fáceis de moldar. Mas era preciso untar a corda com alcatrão para protegê-la da umidade. É onde entra o abacá, também chamado de manilha. A manilha não se decompõe tão depressa como o cânhamo, e é uma das fibras naturais mais resistentes. Mas nos últimos 50 anos, fibras sintéticas tais como o nylon e o poliéster vêm substituindo as naturais na fabricação industrial de cordas. Hoje, a Spectra é líder no mercado. Na Puget Sound Rope, em Anacortes, Washington, a produção de corda de Spectra não para. Esta grade contém toda a matéria-prima da corda de Spectra. É aqui que começa a produção do material. No manuseio da fibra, todo o processo industrial que acontece deste ponto em diante reduz o desempenho da fibra. Então, é importante manter tudo em perfeito equilíbrio. 230 carretéis de fibra Spectra são utilizados na etapa mais importante da fabricação de cordas, a torção. Todas as mechas recebem a mesma quantidade de tensão na hora da torção. Tudo deve se equiparar e permanecer idêntico durante o processo, da fabricação até o momento do uso. Embora muito resistente, a fibra pode ficar de 40% a 50% ainda mais forte. A Puget Sound Rope tem um processo patenteado de reorientação da estrutura molecular da Spectra. Nós basicamente reorientamos a estrutura molecular para que a fibra fique mais resistente do que quando a recebemos. Este processo exclusivo resulta naquilo que a Puget Sound Rope chama de corda de plasma. Esta é a fibra que acabamos de ver na máquina de torção. Ela vai passar pelo processo de plasma e ganhar 50% de força. É a corda mais resistente do mundo. O passo seguinte e mais importante na fabricação de qualquer corda é o trançado. Existem várias formas de trança, e cada uma age sobre o desempenho e determina a resistência final da corda. Por exemplo, uma das principais cordas da Puget Sound possui a patente da trança. Esta máquina é uma trançadeira de 12 mechas que possui 12 bobinas individuais. Ela produz uma estrutura mais macia que as tranças convencionais e maximiza sua resistência e suas propriedades específicas. Depois de trançada, a corda mais forte do mundo precisa ser mecanicamente testada. Estamos prontos para um teste com uma corda de plasma de 15 centímetros de circunferência. Esta extremidade é fixa. Uma parte fica presa aqui, a outra fica ali adiante.
Já que provavelmente a corda será usada com algum tipo de junção, algum ponto dobrado para amarrar, pendurar ou puxar algo, o teste é feito dessa mesma forma. A junção deve ser tão perfeita quanto a corda em si. E seu formato é vital para a durabilidade e estabilidade do produto. Qualquer distorção pode comprometer a integridade da corda, e a solução é reforçar a junção dos pontos. A máquina leva 20 minutos para desenvolver força suficiente para ameaçar a integridade da corda. Jason, o operador de testes, fica atrás de uma parede de aço para se proteger da energia liberada. A corda rompeu com 200 toneladas, exatamente onde deveria romper. Como se pode ver mais de perto, alguns fios ainda sobraram. E a ruptura aconteceu bem aqui, onde a parte não torcida da corda encontra a parte torcida, onde devia ter quebrado mesmo. Um ponto de ruptura sob 200 toneladas é sinal de grande força de tensão. Mas é preciso mais que uma corda forte para rebocar um navio de 50 toneladas. O jeito é contar com outro peso pesado, o barco rebocador e seu imenso poder de tração. Uma corda de 10 centímetros de diâmetro possui força de tensão de cerca de 50 toneladas. Uma corda de fibra Spectra do mesmo diâmetro possui força de tensão de 700 mil toneladas. Os mais fortes do mundo volta já em Maravilhas Modernas. Estamos de volta com os mais fortes do mundo em Maravilhas Modernas. O porto de Long Beach, no sul da Califórnia, é o segundo mais movimentado dos Estados Unidos. Aqui, os maiores navios cargueiros do mundo desembarcam seus contêineres e uma superforça é necessária para transportar esses gigantes pelos estreitos canais do porto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 2006, uma nova geração de máquinas marítimas agitou as águas do canal, os rebocadores Morgan Foss e Campbell Foss. Na verdade, trata-se de reboques de 5.000 cavalos em barcos de 20 metros. É muita potência num espaço tão pequeno. Mas esses barcos são capazes de gerar mais de 60 toneladas de força para transportar pelo canal os navios maiores e mais pesados. Embora 13 metros menores que a média, esses rebocadores são 45% mais potentes. Eles são os rebocadores mais fortes da atualidade. Eles foram especialmente criados para operar dentro do porto e por isso são menores. Eles conseguem puxar e empurrar com uma força 2 vezes maior do que os navios mais antigos. Logo, obviamente, são muito mais potentes. Esta é a sala das máquinas e estes são os motores Caterpillar 3512 de 5.000 cavalos cada um. A potência dos rebocadores não vem apenas dos motores, mas do engenhoso mecanismo de propulsão. No meio industrial, chamamos esses rebocadores de ASD, sigla de Azimuth e Stern Drive, que é basicamente uma hélice com rotação de 360 graus e movimento contínuo ou para frente e para trás. E existem 2 delas. Os barcos são chamados de reboque de tração, porque podem manobrar as hélices para qualquer direção. Eles podem controlar os propulsores e navegar para os lados, e na diagonal são extremamente manobráveis. Também conhecidas como o Z-Drive, essas unidades propulsoras são perfeitas para o trabalho no porto. Bom dia. Estamos na proa. Na proa? Entendido. O próximo reboque é de um pequeno navio de container. Era o piloto avisando pelo rádio. Ele quer que sigamos para a proa. Vamos tirá-lo da doca pela proa
e depois ele segue caminho. Embora pequena, a embarcação exerce total controle sobre os navios rebocados. Depois do desengate, o rebocador Morgan Foss está pronto para o próximo serviço. Os rebocadores nem sempre foram tão fortes, mas sempre foram essenciais na indústria marítima. E a empresa Foss sabe disso melhor do que ninguém. Estamos no mercado desde 1889, há 118 anos. Nossa fundadora foi Thea Foss, que começou com um barco a remo no canal Tacoma. Logo, a empresa de aluguel de barcos prosperou e, além de construir os barcos, ela e o marido, Andrew, partiram para o ramo de manutenção de frotas marítimas. Com o tempo, eles passaram a investir em rebocadores e o negócio vai bem até hoje, pois somos uma das maiores empresas americanas de reboque marítimo. Muito antes de Thea Foss, o barco a vapor movido a roda era o reboque mais forte. Mas, com a chegada da hélice propulsora no início do século XX, o rebocador ficou menor e mais potente. No entanto, foi o motor a diesel que fez dele a grande força que é hoje. O advento do motor a diesel e sua produção em massa mudaram o ramo do reboque marítimo. Era uma unidade propulsora muito mais leve que não ocupava tanto espaço na sala de máquinas, além de aumentar a capacidade do navio de ir mais longe. Mas, nos anos 90, os mega porta-contêineres e navios-tanques exigiram uma nova classe de rebocadores. Em 1933, a Foss lançou os dois rebocadores mais fortes do mundo, o Gars Foss e o Lindsay Foss. Trata-se dos maiores, mais potentes e mais velozes entre os similares no porto de Long Beach. Cada barco tem 45 metros de comprimento e mais de 12 de largura e produz 8.000 cavalos. Eles exercem uma tração estática direta de 85 toneladas e tração estática indireta de mais de 250 toneladas. São barcos projetados para deter um navio-tanque em movimento. A tração estática é a medida marítima da força que um rebocador exerce ao puxar uma embarcação parada. Quanto maior a tração, mais forte é o barco. E estes rebocadores são muito fortes. Vamos começar a puxar de volta. São cerca de 65 toneladas. Veja se consegue mais com a tração direta. O que torna esses barcos tão potentes é o motor. E o mais importante, o sistema de propulsão cicloidal Voigt-Schneider. Estes são os controles dos motores. E estes aqui são os controles do sistema Voigt de propulsão. O propulsor fica embaixo do barco, bem aqui onde estamos. Nesse sistema, as pás fazem todo o serviço, mas é bem diferente de um sistema de hélice. O sistema de propulsão é similar ao de um helicóptero, com as pás saindo verticalmente da parte inferior do casco. Girando ao redor de um eixo vertical, 5 pás com formato de asas de avião geram o impulso necessário para o barco. Elas são mecanicamente conectadas e mudam de posição para otimizar o ângulo de ataque conforme o fluxo de água encontrado. Este movimento regular e coordenado cria instantaneamente a quantidade certa de impulso em qualquer direção exigida pelo rebocador. Além de ser incrivelmente forte, o sistema Voigt oferece manobrabilidade sem igual. Os barcos rebocadores convencionais não são manobráveis assim. Os propulsores não são controláveis como os nossos. E, além disso, os nossos têm 8.000 cavalos, alta manobrabilidade e potência de sobra. É o que há de mais moderno em rebocadores. Mesmo com tanta força, a Foss pretende adicionar ainda mais potência.
Quando o navio tem 20, 25 ou até 40 anos de vida útil, é preciso prever as necessidades do mercado, analisar o que seus clientes e a indústria em geral estão fazendo e se preparar para o presente e para o futuro. Vamos continuar vencendo os limites na água. Vamos aumentar a potência dos barcos e sua capacidade de atuação para atender a demanda, que é cada vez maior. Enquanto nos rebocadores são usados mecanismos para aumentar a potência na água, um mineral ostentado por ricos e famosos não precisa do auxílio da engenharia para merecer o título de substância mais resistente do mundo. Os barcos Lindsey Foss e Gars Foss possuem motor a diesel de locomotiva. Os 4.000 cavalos que cada um deles gera são suficientes para puxar um trem de passageiros. Os mais fortes do mundo volta já em Maravilhas Modernas, no The History Channel. Estamos de volta com os mais fortes do mundo em Maravilhas Modernas. Há milênios o mundo todo reconhece que um minério natural é o mais forte do mundo, o diamante. O diamante é um material incrível que possui várias propriedades únicas, como resistência, durabilidade e transparência, além de resistir à maioria das substâncias químicas. São características que o tornam adequado para aplicação na joalheria e na indústria. A palavra diamante vem do grego adamas e significa invencível. Estudos recentes revelam que o diamante já era usado na China há 6.000 anos para moer e polir. Na Índia, acreditava-se que o diamante tinha propriedades mágicas, e ele chegou à Europa através das rotas comerciais. O diamante é um cristal de carbono puro. Cada átomo de carbono é unido por ligações covalentes, a mais forte das ligações atômicas, e cercado por outros 4 átomos em um arranjo tridimensional e compacto. É essa formação em cubo que torna o diamante tão resistente. O diamante se cristaliza em grandes profundidades e vem à superfície através de erupções vulcânicas. Ele pode ser encontrado nos chamados tubos de kimberlito, onde fica incrustado no kimberlito. Hoje existem menos de 35 minas de kimberlito em operação no mundo, localizadas na América do Norte, Ásia, Austrália e África. Isto é do sul da África. É um cristal de diamante em um pedaço de kimberlito. É o tipo de diamante geralmente encontrado hoje. Estes são diamantes brutos, pois quando encontrados na Terra, possuem um formato octaédrico, como 2 pirâmides unidas pela base. Além da beleza natural, o diamante é reverenciado pela aplicabilidade em áreas menos belas. O diamante corta concreto, rocha e mármore. Em contraste com os mostruários de joalheria, o diamante deixou sua marca nas aplicações mais pesadas. É o material mais duro e resistente da face da Terra, indicado para cortar qualquer tipo de material. A NK Diamond Products tem uma linha completa de ferramentas otimizadas com diamante. O uso do diamante na indústria provavelmente começou há mais de 100 anos, quando as lascas de diamante encontradas nas gemas lapidadas eram vendidas como material para a fabricação de ferramentas industriais. Entre as aplicações estava a fabricação de brocas, já que o diamante perfura as mais sólidas rochas. Em seguida, surgiram as serras, e nos anos 30, a Alemanha começou a usá-lo para outra finalidade. Quando os alemães construíram a Autobahn, cuja fase de concretagem foi contínua, eles usaram lâminas de diamante para fazer as fissuras ao longo da pista. Essas fissuras evitavam rachaduras que geralmente aconteciam devido à contração na fase de secagem do concreto. Outra função era criar uma superfície mais durável.
Até que nos anos 50, uma descoberta científica revolucionou a indústria. Os cientistas têm interesse em reproduzir diamantes em laboratório, e isso acontece há séculos. Embora muitos tenham conseguido criar pequenas quantidades de diamante sintético, foi a General Electric que descobriu uma maneira de produzi-los em grande escala. A General Electric criou equipamentos que ofereciam condições de reproduzir em laboratório a temperatura e a pressão necessárias para fazer cristais de diamante, principalmente para fins de produção em escala. O método é chamado de HPHT, ou alta pressão e alta temperatura. Grandes prensas geram pressão e calor extremos e reproduzem as condições da criação de um diamante natural. Esse produto gerou um mercado crescente de novas aplicações industriais. O programa ferroviário de pós-guerra do governo Eisenhower copiou os métodos usados na Autobahn alemã e gerou no país todo a necessidade de ferramentas com diamantes. Os diamantes sintéticos são uniformes e, por isso, muito parecidos. Já o diamante natural varia em forma e tamanho, tornando o corte menos perfeito. A lâmina de diamante nada mais é que um disco de aço, cuja lâmina ao redor possui segmentos individuais de diamante. O diamante pode ser tanto sintético quanto natural e fica incrustado em ligas ou metais dos mais variados tipos, que ajudam a determinar o poder de corte da lâmina. A MK Diamond afirma ter a lâmina de diamante mais resistente do mercado, a Tiger Tooth Blade. Esta é a MK 1495 73 cilindradas movida a gasolina. Vamos usar a Tiger Tooth Blade, que corta aço, madeira, tijolo, plástico, qualquer coisa. É uma lâmina de demolição. Veja o que acontece com um cano de aço de 10 centímetros. A matriz segura as lascas durante o corte, mas conforme o segmento gasta, as lascas antigas desaparecem e dão lugar a outras mais novas. Esta placa de concreto tem uns 2 anos e tem barra de reforço interna. Vou usar uma lâmina de diamante com disco de aço para atravessar o concreto. O interessante é que, na verdade, ela não corta, e sim tritura o material. Existe uma certa mística na indústria. Todos acham que a lâmina é feita da mesma gema utilizada em anéis, e isso não é verdade. Um diamante sintético possui uma tonalidade amarelada e não pode ser considerado uma joia. Ele foi feito para cortar e não para ser bonito. Mas a beleza está no olhar de quem aprecia. E se força for sinônimo de beleza, essas pedras amarelas são as mais belas do mundo. O diamante corta rochas, aço e concreto. Mas, no mundo dos mais fortes, existe outro material que, além de proteger os astronautas, também cuida de carros, aparelhos eletrônicos e de você. 8% dos diamantes extraídos anualmente são usados na indústria e uma quantidade 4 vezes maior é reproduzida sinteticamente, o que dá um total de 500 milhões de quilates ou 100 toneladas. Os mais fortes do mundo volta já em Maravilhas Modernas. Estamos de volta com os mais fortes do mundo em Maravilhas Modernas. Quando a gravidade é zero e o ambiente é inóspito, o maior desejo é ter proteção garantida. Já aqui na Terra, todos querem um celular que ainda funcione depois de derrubado. O mesmo material é usado nas duas situações: policarbonato, o plástico mais resistente do mundo. Ao contrário das estruturas cristalinas do polietileno, o policarbonato é composto por longas cadeias de grupos de carbonato, tais como o bisfenol A e o fosgênio. O arranjo linear resulta em um material transparente, forte e à prova de calor. Poucas empresas estão na vanguarda da produção há mais tempo do que a GE.
Para ela, tudo começou em 1912. Aqui se produziam materiais fenólicos utilizados dentro da própria empresa. Mas em 1930, desenvolvemos uma linha que permitiu a venda de produtos plásticos para outras empresas fora da GE. Atualmente, a GE mantém instalações de teste de materiais em Pittsfield, Massachusetts, onde, além de testado, o mais resistente dos plásticos é aperfeiçoado, o policarbonato Lexan. A utilização do Lexan vai de janelas à prova de balas, a garrafas de água e celulares, e até mesmo a para-brisas de carros de corridas. Tudo começa com uma pelota. Este é o resultado de um processo de fabricação e é o começo das células de resina do policarbonato Lexan. Nossos clientes compram estas esferas para fabricar peças através de moldagem por injeção. Mas como uma esfera de policarbonato se transforma em um para-choque ou um para-lama? Esta é uma máquina de moldagem por injeção de 1000 toneladas, usada para fabricar peças que variam das formas mais simples às mais complexas. A exemplo da maioria dessas máquinas, ela utiliza um parafuso em cilindro no aquecimento e transformação do material. As esferas caem no parafuso e, conforme ele gira, elas são empurradas para frente. E quando chegam na ponta, as esferas se transformaram em uma massa gelatinosa. O parafuso é empurrado sob alta pressão e, por sua vez, empurra o material até o molde. A massa fica ali até secar por completo. E quando abrimos a máquina, a peça está pronta. A GE nunca deixa de testar o desempenho do Lexan. Aqui são realizados testes específicos, como, por exemplo, com um para-choque fabricado com o Lexan. O para-choque é colocado em um chassi para sofrer impactos contra vários objetos, a fim de simular um ambiente de uso real da peça. Este não é o plástico que seu avô conheceu. Em meados de 1800, o inventor John Wesley Hyatt desenvolveu o celuloide, o primeiro plástico sintético bem-sucedido. Em 1907, o Dr. Leo Baekeland misturou fenol e formaldeído sob alta pressão e temperatura e criou a baquelita. Embora utilizada em produtos industrializados, a substância de natureza frágil foi relegada a pouquíssimas aplicações. Mas tanto o celuloide quanto a baquelita estimularam a comunidade científica a criar mais e melhores plásticos. O aperfeiçoamento da tecnologia química por exigência da Primeira Guerra levou à criação de novos plásticos. Isopor, nylon, acrílico e teflon tiveram grande impacto na nossa sociedade. Em 1953, Daniel Fox inventou o policarbonato Lexan. Sua produção em massa se deu nos anos 60 e até hoje ele é o carro-chefe da divisão de plásticos da GE. Na forma do LexGuard, ele é capaz de segurar uma bala. O LexGuard é uma junção de várias placas de Lexan, então são várias camadas de lâminas. A placa tem várias espessuras dependendo da proteção necessária. Neste caso específico, ela tem 3 centímetros de espessura. Esta placa recebeu tiros de vários calibres. Aqui embaixo são tiros de uma 9 mm usada neste teste. Em cima são tiros de uma 38 também usada no teste. E mesmo com tantos tiros em um espaço pequeno, a integridade do material foi mantida. Criações como o nanotubo de carbono podem levar ao desenvolvimento do próximo plástico mais resistente do mundo. Mas, por enquanto, o título pertence ao policarbonato. Os mais fortes ajudam a dar nova forma à nossa vida e, nos mais diferentes formatos, sempre fazem o impossível se tornar possível. Para proteger, utilizar e divertir,
Conte com os mais fortes.